tarde, gente. Bom, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai tratar de um assunto bem interessante, não é? É a relação do ser humano com a natureza. E esse assunto, gente, a gente já consegue iniciá-lo a partir da página 511 do livro de ciências de vocês. Gente, sabemos que o ser humano e tudo na natureza, né, foi uma criação bela. Sabemos disso, que foi uma bela criação e já estudamos, né, certas formas de como foi realizada essa criação. Mas sabemos também da interferência do ser humano nessa criação. Sabemos que há dois tipos de transformações na natureza, não é? As transformações através das influências humanas e as transformações naturais, as transformações que são criadas exatamente pela própria natureza. Disso já conhecemos. Então, neste processo, venhamos, né, falar qual é a correlação desses dois meios, qual é a ligação do ser humano com os projetos da natureza. Sabemos que maior parte dos acontecimentos, maior parte do que tem na nossa natureza hoje em dia, teve a influência sim do ser humano. E isso também teve seus critérios positivos, teve sim seus lados positivos. Mas também podemos destacar, né, seriamente alguns pontos negativos dessa influência, né? E aqui a gente vem vendo, né, na imagem do livro, a gente vê belíssimas riquezas criadas pelo ser humano. Né? O ser humano sim consegue adaptar a natureza aos seus desejos, às suas ambições, né? Isso é um ponto positivo, pois aí utilizamos e compreendemos a criatividade humana, sim. E aqui, gente, no livro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as mudanças provocadas pela atividade humana, né? O derrubamento da vegetação natural. Sabemos, isso não é um segredo, né? Conhecemos e somos cientes disso, que o ser humano ele desmata muito a natureza para criar, para arquitetar seus sonhos, né? Seus planos materiais. O que, de certa forma, gente, prejudica muito na nossa vegetação, prejudica muito no nosso clima, prejudica em vários critérios, né, da nossa natureza. Tia vai só lendo algumas coisas e depois tia vai pedir para que vocês leiam novamente esse capítulo do livro. Adubação com produtos químicos. Sabemos que o ser humano, de certa forma, ele tenta modificar o processo da natureza, né? Então, esse tipo de adubação na verdade, é isso. Eles tentam acelerar um processo natural e que, de certa forma, acaba, sim, prejudicando a nossa natureza. O uso de agrotóxicos também é uma forma de mudar o processo, né, de poder transformar algo da natureza. O uso de máquinas pesadas também, o pisoteamento do solo por animais, a caça ilegal, que é uma consequência das grandiosas, né, que vem deixando ainda mais os animais em extinção. Alterações dos rios. Então, gente, a construção de cidades, né, a extração de minérios, os deslizamentos, tudo isso são consequências das ações humanas. E sabemos que essas ações, gerarão consequências. E já podemos observar que não são consequências boas, né? Na verdade, essas consequências são bem ruins. Então, gente, tia vai pedir para que vocês leiam esse capítulozinho aqui do livro, onde fala esses tipos de influências humanas, onde os humanos estão influenciando na nossa natureza, qual a correlação dessa influência e o que está prejudicando, né? Sabemos que sim, o ser humano ele está trabalhando, sim, compreendemos e agradecemos, porque também sabemos que tem muitos pontos positivos da influência humana na natureza. Isso a gente não pode negar, mas também devemos, né, ficar atentos, porque tem muitas ações que não cooperam, né, com o que a gente está vivendo, que não condiz e que de certa forma não agrada a natureza. E ela vai ter que cobrar depois esses resultados, ok? Isso a gente sabe, tem ações, né? A gente está tendo várias consequências dessas ações. A gente
retrata muito sobre a camada da nossa atmosfera, não é? A gente fala muito sobre o aquecimento global, que é uma consequência muito dessas ações, né? A gente, como eu já até falei para vocês, que o aquecimento global, ele não é uma consequência gerada hoje. São ações de vários tempos, né? E a gente diz, então é porque a atmosfera ela não está realizando o trabalho correto. Como eu expliquei para vocês, o problema não é a ação da atmosfera. O problema não é porque a atmosfera está trabalhando menos hoje. O problema é que as ações do ser humano foram impedindo o trabalho da natureza. E como sabemos, a natureza ela tem ela realiza o seu processo, querendo a gente ou não. Ela realiza o seu trabalho diariamente. E se não tem a propriedade necessária para ela realizar esse trabalho, ela vai tentar realizar de alguma certa forma, porque ela tem que realizar o seu processo. É como o tia costuma dizer, né? Como o tia falou das ações, ela é um ciclo, né? Então ela tem que completar aquele ciclo. É um processo, ela vai ter que completar aquele ciclo. E quando a gente vai tirando os benefícios que ela se apropria, né, para realizar esse ciclo, ela vai procurando outros critérios. E a natureza, ela não é um ser humano racional como a gente, que ela vai dizer, esse daqui vai causar mal se eu realizar. Não, ela vai realizar o seu processo, querendo ou não, direto ou indiretamente, ok? Então leiam aqui, ó, gente, a partir do capítulo 511, que tia vai botar um documentáriozinho aqui para vocês verem, tá certo? Então tchau, até a próxima aula e preservem a nossa natureza. No início de nossa experiência como espécie e antes mesmo do desenvolvimento da civilização, o ser humano era caçador-coletor, vivia num determinado ecossistema, nutria-se dele, abastecia-se dele. Uma vez não havendo mais possibilidade de manutenção, esse pequeno grupamento humano deslocava-se para outra área do planeta. Isso durou milhares de anos. Num dado momento, entretanto, inventou-se a agricultura. O ser humano vivia, então, apesar da agricultura, em uma espécie de equilíbrio ecológico com o meio. O ser humano anteriormente já desenvolvia conhecimento, mas com as características específicas que tem hoje, isto surge na época histórica definida como modernidade. E aí a relação homem-natureza se altera radicalmente, porque o produto principal do método científico é a revolução industrial. Então surgem máquinas tecnológicas cada vez maiores, cada vez mais especializadas para explorar a natureza. Só que à medida que avança a revolução industrial, os métodos de exploração da natureza se ampliam cada vez mais, a população humana passa a viver muito mais tempo, expande populacionalmente também, e quanto maior é esta expansão, mais os meios de extração da natureza também aumentam, até chegarmos ao que nós estamos vivendo hoje, em um completo desequilíbrio dessa relação. Além disto, no período mais recente do pós-guerra, ocorre uma explosão tecnológica maior ainda. As máquinas, os equipamentos, eles se tornam maiores e mais potencialmente exploradores dos recursos naturais. E aí surge uma outra ideologia errônea. A primeira, recursos naturais infinitamente renováveis. Segunda ideologia, consumismo, que é diferente de consumo, a ponto de nós termos hoje 7 bilhões de seres humanos e alguns estudiosos pessimistas afirmarem que já passamos do ponto de equilíbrio, que a natureza, a biosfera do planeta, já não está mais em condições de repor, na verdade, aquilo que o ser humano gasta e explora do próprio meio ambiente natural.
Então, isto exige de todos nós uma radical mudança de mentalidade, porque nós estamos agindo numa espécie de postura suicida, no sentido de que pudéssemos dispor indiscriminadamente do meio ambiente, sem uma maior preocupação com a nossa própria manutenção. Nós estamos destruindo, por enquanto, a nossa única possibilidade de existência no universo, que é, digamos, o planeta Terra e a biosfera que o compõe. O verdadeiro ambiente do ser humano é a cultura, mas nós temos uma relação intrínseca com a natureza, e nós temos que nos voltar inteiramente para a preservação da biosfera planetária. Nós dependemos absolutamente, completamente da preservação ambiental em qualquer nível. Então, todas as nossas ações individuais, coletivas, privadas, públicas, políticas, devem se voltar inexoravelmente para uma preocupação de preservação ambiental a qualquer custo, porque senão o nosso custo é a extinção. A nossa própria extinção, não só a extinção das demais espécies vegetais e animais do planeta. A ponto de nós termos hoje 7 bilhões de seres humanos e alguns estudiosos pessimistas afirmarem que já passamos do ponto de equilíbrio, que a natureza, a biosfera do planeta, já não está mais em condições de repor, na verdade, aquilo que o ser humano gasta e explora do próprio meio ambiente natural. Então, isto exige de todos nós uma radical mudança de mentalidade, porque nós estamos agindo numa espécie de postura suicida, no sentido de que pudéssemos dispor indiscriminadamente do meio ambiente, sem uma maior preocupação com a nossa própria manutenção. Nós estamos destruindo, por enquanto, a nossa única possibilidade de existência no universo, que é, digamos, o planeta Terra e a biosfera que o compõe. O verdadeiro ambiente do ser humano é a cultura, mas nós temos uma relação intrínseca com a natureza, e nós temos que nos voltar inteiramente para a preservação da biosfera planetária. Nós dependemos absolutamente, completamente da preservação ambiental em qualquer nível. Então, todas as nossas ações individuais, coletivas, privadas, públicas, políticas, devem se voltar inexoravelmente para uma preocupação de preservação ambiental a qualquer custo, porque senão o nosso custo é a extinção. A nossa própria extinção, não só a extinção das demais espécies vegetais e animais do planeta.